Meus amigos, quando em 2013, após o site ter sido hackeado e sofrido algumas sequelas, nós nos vimos na obrigação de trocar a plataforma que, sobre a qual estava assentado o site. Aproveitamos a oportunidade pela tecnologia nova na época, que agora já está superada, mas na época era alguma coisa nova, e introduzimos a possibilidade de veicularmos no site também vídeos. E criamos uma área do que nós batizamos de vídeo editorial e uma outra de vídeo destaque, como aqueles que frequentam o site já observaram. A ideia do vídeo editorial é que se fizesse uma postagem por semana e nessa postagem se fizesse considerações a respeito dos fatos mais relevantes que tivessem acontecido no período. Acontece que o Brasil está numa situação tão caótica que, se deixarmos para fazer considerações semanais, elas estarão absolutamente fora de época, né? Completamente inoportunas, porque a cada instante surgem circunstâncias, fatos de tal forma aberrantes, absurdos, inimagináveis há algum tempo atrás, que ou não se faz consideração nenhuma a respeito deles, ou quando se fizer, elas estarão sem oportunidade nenhuma. Veja bem, hoje, de ontem para hoje, nós fomos atropelados por situações realmente inacreditáveis, inacreditáveis, como decorrência da constatação de que o presidente está cometido da Covid-19, um sem número de observações, de considerações, de manifestações foram pipocando no país e coisas assim impensáveis. Quer dizer, de uma maneira geral, uma horda de indivíduos desejando, rezando, orando, pedindo a Deus que ele morra. E essas manifestações se deram das formas mais distintas, né? Eu até fiz uma relaçãozinha aqui do que mais me chamou a atenção, para que eu não me perdesse nas considerações. Uma artista conhecida de uma emissora de televisão, ao dizer que desejava a morte do presidente, com raiva, com gana, eu queria esfregar a cara dele no asfalto quente. É uma coisa assim inacreditável, inacreditável. A outra disse: não me interessa, não interessa quantos morram, os cadáveres, o povo, que se dane o povo, que se danem os cadáveres, contanto que se tire esse governo, que se derrube esse governo. Uma médica que em algum momento da sua formação, final da sua formação, terá feito um juramento de se empenhar ao limite para salvar vidas, postou na internet a sua manifestação, cheia de erros de português também, o que só corrobora a má formação dos nossos profissionais hoje, mas postou o seu desejo de que ele morresse. Então vejam a que ponto as coisas chegaram. Quer dizer, a influência na formação dos profissionais durante décadas pela esquerda gerou um universo de cidadãos de tal forma impregnados que perdem a noção da razão, do ridículo, do bom senso, da ética. Quer dizer, uma médica que terá jurado em algum momento que se empenharia para que ninguém morresse nas mãos dela,
ela propõe a morte do presidente da República. São coisas inacreditáveis. O jornal Folha de São Paulo, ele permitiu a publicação de um indivíduo, jornalista, né? Tenho até dificuldade de dizer que fosse um jornalista, porque não consigo imaginar que um profissional da área faça isso. Ele fez um artigo dizendo as razões pelas quais ele entende que seria ótimo se o presidente morresse, pelas quais ele deseja a morte do presidente, tentando sugerir que traria uma série de benefícios para o país a morte do presidente. E justificou com uma teoria de consequencialismo, quer dizer, se um fato determinado, as consequências desse fato trouxerem consequências boas, resultados positivos, que ele aconteça. Então veja onde nós estamos chegando. Quer dizer, vamos admitir que o José tenha pais abastados, ricos. Ora, dentro dessa lógica, que bom será se ele conseguir que os pais morram. Porque quais serão as consequências da morte dos pais dele? Será o fato de que ele vai oferir vantagens pessoais fantásticas, vai ficar rico de repente, né? Então, é até difícil comentar esse tipo de coisa, porque, veja bem, hoje um juiz mandou bloquear um sem número de contas nas redes sociais com a justificativa de que esses espaços teriam um discurso de ódio. E aí cabe a pergunta, né? Como é que se sabe que a manifestação desse ou daquele indivíduo caracteriza um discurso de ódio? Onde está capitulado que tipo de circunstâncias, que tipo de características da manifestação desse ou daquele cidadão pode ser enquadrado como discurso de ódio? Mas o indivíduo tem esse poder. Ele diz, é um discurso de ódio, acabou, manda parar, ninguém fala mais ali. E aí fica complicado, porque, veja bem, e essas pessoas que queriam esfregar a cara do presidente no asfalto quente, o outro que está se lixando para o povo e para os cadáveres, contanto que o presidente seja deposto, o outro que explica por que seria uma grande vantagem que o presidente morresse, né? Uma médica que pede pela morte do presidente, né? Então é difícil até de se fazer considerações. Quer dizer, se o indivíduo propuser amanhã que o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, ou um juiz do STF deva morrer, isso será discurso de ódio. Agora, desejar que o presidente da República morra não é discurso de ódio? E o indivíduo pode continuar se manifestando publicamente. O jornal, um dos jornais de mais circulação do país, pode dar visibilidade sem qualquer tipo de consequência. Será que vão mandar fechar a Folha de São Paulo? Será que vão mandar proibir a Folha de São Paulo de tornar público coisas desse tipo, manifestações desse tipo? Então, assim, fugiu a lógica, fugiu a qualquer manifestação de bom senso
o comportamento de determinadas autoridades no país. Quer dizer, você é da patota de lá, então eu vou te proibir de falar, né? E aí não precisa ser nenhum luminar para compreender que, como a ação orquestrada na mídia não estava sendo suficiente para inviabilizar as posições claras da maioria da população numa direção indesejada, bom, então proibimos. Bom, esse pessoal não fala mais. Se você quer ter uma informação, você vai ter que ouvir essa informação na mídia que tem um discurso azeitado, né, na direção que interessa ao grupo que tem a capacidade, o poder de coordenar a ação em toda o país, a despeito do presidente da República ter sido eleito em uma eleição democrática. Quer dizer, hoje, qualquer indivíduo que seja contra o governo federal apresenta uma denúncia, sabedor de que aquela denúncia vai ser acatada e as consequências, no mínimo, vão gerar um mal-estar, um transtorno muito grande na nação. E está todo mundo achando que é bom, para ficar assim, e essas pessoas acham que as coisas vão continuar acontecendo normalmente. Eu vou arriscando aqui, arriscando acolá, aumentando a minha ação, por mais absurda que seja, e no final vai dar tudo do jeito que se deseja. Eu acho um risco muito grande, extremamente. E eu não estou defendendo pura e simplesmente a posição do presidente. Eu estou analisando a incoerência, a inconsistência, a aberração que está acontecendo no país. As pessoas parecem que perderam completamente o rumo. E é complicado se imaginar aonde nós vamos chegar. É complicado imaginar onde vamos chegar. Calamos a boca de quem esteja contra e aí vamos fazer o que queremos? Será que isso vai funcionar? Pobre Brasil.